Olá para você que está me assistindo. Eu me chamo Luiz e estou realizando esse trabalho junto com a Ana, a Mirella e a Paula. Esse trabalho foi desenvolvido e tem como tema a poluição na água e vai retratar os problemas que estão acontecendo nos nossos mares e oceanos. Então me acompanhe e vamos lá. Sem água não podemos sobreviver, e é por isso que a poluição que ocorre na água é muito preocupante. Os resíduos que são lançados pelo homem vão para lagos, oceanos, rios e lençóis freáticos, que acabam originando substâncias nocivas à saúde humana. Além disso, a quantidade de água doce fácil de usar e disponível é de apenas 0,3%. Existem 5 tipos de poluição que ocorrem na água, e elas são: a poluição biológica, que ocorre quando existem micro-organismos patogênicos, como bactérias e vírus, que costumam ser encontrados em águas residuais domésticas e industriais, podendo transmitir doenças como a cólera, a leptospirose e a hepatite, entre outras. A poluição térmica, que ocorre quando uma grande quantidade de água quente é liberada nos resíduos hídricos, reduzindo a solubilidade do oxigênio na água e trazendo a morte de muitos animais aquáticos. Ela também acelera a reação de outros poluentes e afeta o ciclo reprodutivo de algumas espécies. A poluição química é o mais complicado de todos os exemplos de poluição, porque seus efeitos demoram muito para chamar a atenção, causando diferentes efeitos dependendo do poluente, tendo como poluentes principais o fertilizante agrícola, os compostos sintéticos, como o plástico, e o descarte de compostos inorgânicos e minerais. A poluição da água por sedimentos, que ocorre pelo acúmulo de resíduos e entulhos, em sua maioria com contaminantes químicos e biológicos, que impedem a entrada da luz na água, dificultando a fotossíntese das algas e a visão dos animais aquáticos. E por último, a poluição radioativa, que ocorre quando o lixo radioativo é lançado no ar e no solo por testes nucleares, bem como o lixo atômico gerado em usinas nucleares e hospitais. Estudos mostram que a falta de tratamento de esgoto e a poluição da indústria e da agricultura são os maiores problemas e ameaças à qualidade da água no Brasil. Segundo o levantamento da ONG SOS Mata Atlântica, a água é ruim ou péssima em 40% dos 96 rios, córregos e lagos avaliados em 7 estados brasileiros, e apenas 11% dos rios e mananciais foram classificados como bons. A pesquisa divulga pela ocasião do Dia Mundial da Água mostra que a situação é preocupante no bioma da Mata Atlântica, principalmente em áreas urbanizadas. Apesar de serem os principais centros de poluição, as cidades grandes possuem maior infraestrutura de saneamento básico, ressalta o professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Marcos von Sperling. A agência ANA realiza o diagnóstico a partir de dados das redes estaduais, mas apenas 17 das 27 unidades da federação fazem o monitoramento da água para diminuir a falta de informação. A agência lançou na quinta-feira a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas, que deve padronizar os dados e procedimentos de coleta. Os especialistas são unânimes em afirmar que o maior problema da qualidade da água no Brasil é a falta de tratamento de esgoto. Mesmo com poucos dados disponíveis, a especialista em recursos hídricos da ANA, Renata Bley, diz que se tem melhorias principalmente no investimento em coleta e tratamento de esgoto nas regiões metropolitanas. É que, como uma corrida, que por enquanto estamos ganhando. Um estudo do Instituto Trata Brasil e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, lançado na quarta-feira, 19/3, indica que o país é o 112º no mundo em termos de evolução e cobertura de saneamento. A expansão de 4,1% ao ano perdeu velocidade nesta década de 2010. Na anterior, era de 4,6% ao ano, o que nos distancia ainda mais da já longínqua meta do governo federal e de universalizar os serviços em 2030, afirma o Instituto
antes citado. E a poluição que ocorre nos esgotos, segundo o estudo do Instituto Trata Brasil, aponta que a universalização do saneamento traria uma economia anual de 27,3 milhões de reais para os cofres públicos. As principais causas de poluição são as emissões da indústria e da agricultura, que geram rejeitos químicos tóxicos, como os agrotóxicos. O professor Marcos von Sperling explica ao falar que nos rejeitos há diversos organismos patogênicos, como bactérias e vírus, que podem causar doenças, ou seja, por mais que a água seja tratada corretamente, as pessoas podem ficar doentes. Para você que não sabe, o oceano nos dias de hoje sofre com uma grande quantidade de plásticos nas suas águas, chegando em aproximadamente 8 milhões de toneladas de lixo, sendo esse mais um exemplo de poluição química. Todo esse plástico que está descartado no mar é consumido pelos animais que ali habitam, e assim eles acabam tendo muito plástico inserido no seu organismo, muitas das vezes levando à sua morte. Mas se você pensa que é só nos mares que se tem essa grande quantia de plástico espalhado, você está enganado, pois o plástico, além de tirar a vida dos animais, ele também atrapalha a vida de nós humanos, pois esses plásticos geram um lixo urbano, que tem envolvimento nas questões de saúde, de economia da sociedade e também a qualidade dos habitantes. Cerca de 3.326 dos municípios brasileiros não fazem corretamente o descarte dos resíduos de plásticos, e esses números equivalem a 60% dos municípios presentes no Brasil, impactando assim na vida de 76,5 milhões de pessoas. Os microplásticos estão em toda parte. Eles já foram encontrados em ambientes terrestres, marinhos e reservas de água doce, mas também na água de torneira e engarrafada, no sal marinho, no mel, na cerveja, nos frutos do mar e em peixes consumidos pelo homem. Uma iniciativa conjunta com 14 nações europeias e brasileiras de 2020 para pesquisas sobre os microplásticos no ambiente marinho teve desafios de pesquisas que estavam relacionados com a diversidade de tipos, fontes, formatos e tamanhos de plásticos, além de fragmentos microscópicos capazes, em tese, de entrar na corrente sanguínea e atingir órgãos como o fígado, rins e cérebro. Um estudo liderado por Turra descobriu em 2014, na região de Santos, matérias brutas usadas para fazer plástico, enterrados a até mesmo 2 metros de profundidade na areia da praia. Lá, 75% dos mexilhões tinham registro de ingestão de microplásticos. Pesquisas indicam que as partículas plásticas podem afetar o crescimento, a reprodução e o desenvolvimento de organismos marinhos. Outro trabalho coordenado pela Agência Ambiental da Áustria e pela Universidade Médica de Viena revelou que amostras de fezes de 8 voluntários em diferentes países possuíam quantidades variáveis de microplásticos, e um levantamento feito há 2 anos pela Orbe Média, organização jornalística sem fins lucrativos, sediada em Washington, Estados Unidos, mostrou que os microplásticos estão presentes nas águas de torneira ao redor do mundo. Das 159 amostras coletadas em 5 continentes e analisadas por pesquisadores da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, 83% continham microplásticos. 10 amostras da capital paulistas integraram o estudo, e 9 estavam contaminadas por fibras plásticas. No ano passado, outro estudo da mesma entidade, relativo à água mineral comercializada, chegou a conclusões similares. Com tantos problemas nas nossas águas ao redor do mundo, eu e meus colegas procuramos soluções. Uma solução eficiente e que tem um impacto real seria ter uma mudança no sistema global que envolvesse os governos. A WWF, World Wide Fund for Nature, é um exemplo. Ela é uma fundação que lidera uma campanha internacional e que tem o objetivo de influenciar líderes globais, indústrias e governos, para eliminar de vez com os resíduos de plástico que restam na natureza. E essa ajuda dos líderes globais, indústrias e governos podem ser beneficentes de muitas maneiras,
tendo como exemplo a iniciativa conjunta com 14 nações europeias e brasileiras, que fez com que se fosse disponibilizado 10,5 milhões de euros para que fossem feitas pesquisas sobre os microplásticos que estão presentes no ambiente marinho. E elas também podem auxiliar no descobrimento de como se lidar com a poluição causada pelo microplástico. A publicidade seria benéfica, tendo como exemplo as redes sociais, que são muito utilizadas como meio de informar e protestar sobre situações que ocorrem no mundo, como a poluição na água. E caso tal pauta ganhasse bastante repercussão de maneira positiva, poderia ajudar no avanço da antipoluição das águas, pois haveriam mais pessoas conscientes, além de provavelmente aumentar as doações dadas a ONGs responsáveis pela reciclagem de plásticos e limpa dos oceanos. Outra maneira de publicidade seria ensinar sobre os males dos lixos jogados no oceano de maneira mais profunda, para assim conscientizar as crianças desde pequenas. Muito do lixo jogado nos oceanos é por conta das empresas que não se importam com o meio ambiente e descartam de maneira irresponsável o lixo. Com leis mais vigorosas, penas maiores e maior vigilância, tais coisas poderiam diminuir significativamente. Um exemplo de suavização nas leis que poderiam incentivar a poluição é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, chamada EPA, que suspendeu a aplicação das leis ambientais durante o atual surto do coronavírus, sinalizando às empresas que elas não enfrentarão nenhuma sanção por poluir o ar ou a água dos americanos.